Ok. Boa noite a todos e todas. Para mim é um prazer imenso estar aqui retomando o projeto Geração Pandêmica. É um projeto meu e de Kelly Brandão Silva. Eu, a partir do NEP, Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação, e a Kelly Brandão, a partir da REPSIC da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Esse projeto surgiu de um bate-papo entre nós a respeito do que está acontecendo com as crianças e adolescentes na pandemia e, na época, a gente pensou no pós-pandemia, mal sabíamos que viria mais uma onda, né? Bom, a primeira pessoa que falou no nosso projeto foi a Julieta Jerusalinski, em seguida o Rinaldo Voltolini, e aí ele fez um desafio, o projeto se chamava Geração Pandêmica, reflexões sobre a infância e adolescência na pandemia e pós-pandemia, e o Rinaldo Voltolini colocou uma pergunta, geração pandêmica? E nós adotamos a interrogação, para que cada pessoa, cada convidado nosso, colocasse as suas considerações. Depois nós tivemos eu mesma, Roberta Ecleide, falei em novembro, em dezembro, a Ilana Katz. Esse é o quinto momento, com a Maria Luísa Andreozzi. Depois teremos em março a Kelly Brandão. E fechando essa primeira edição, Marcelo Ricardo Pereira, em abril. Né? Depois eu vou colocar aqui no chat, todos os eventos até agora, eles estão no YouTube, uma playlist do evento, né? E ele vai virar um livro que provavelmente será encaminhado para a edição em maio. Não temos certeza se a gente vai conseguir a edição ainda esse ano, porque depende do processo da editora. Eu sou diretora de uma coleção da editora Apres, que se chama Saúde Mental, então vamos ver como as coisas caminham, né? Mas, em princípio, vocês terão acesso a todo esse material e de outros colegas que fazem parte do comitê científico da coleção Saúde Mental, da editora Apres, e poderemos acompanhar o que todas as pessoas estão pensando, né, em tempo mais ou menos real, né? Todo livro é atrasado. Depois de maio, a gente começa a segunda edição com mais, né, outras possibilidades de conversa. Então, né, abrindo o nosso ano de 2022, recebemos a Maria Luísa Andreozzi, amiga de longa data, psicanalista com trabalho em consultório, professora doutora titular da PUC São Paulo e líder do grupo de pesquisa CNPq, Educação e Subjetividade. Te agradeço muito, Maria Luísa, né, esse momento aqui, que tenhamos boas conversas. Eu vou estar aqui de cantinho, tá? Qualquer coisa, mandem no chat, enfim. Estou por aqui. Muito, muito obrigada. A palavra é sua. Bom, boa noite para todos e para todas. É uma satisfação estar com vocês todos aqui. Kelly, Roberta, muito obrigada pelo convite. Foi um convite muito provocador, né? E eu confesso que me senti bastante envolvida com a interrogação, né? Ela me fez virar 360 graus. E aí, depois que eu me envolvi, eu disse, e aí, né? Que caminho é possível, né? Porque várias coisas me passavam e, assim, ideias muito esvoaçantes. Até que eu fui, aos poucos, identificando uma trilha, né? E aqui? E a, a imagem que me vem dessa trilha é dessas trilhas que ela já existia. Ela já existia, mas de repente foram colocadas, sabe essas trilhas que já existiam e que de repente caiu um monte de coisa em cima, um monte de entulhos, um monte de coisas, as mais variadas possíveis. Tem um microfone ligado e aí pode atrapalhar. Por favor. Então, aos poucos, né, eu fui identificando nessa trilha o que era possível ir retirando e fui verificando que existia lá um caminho, né? Então, isso foi possível fazer alguns recortes
e é o que eu vou expor aqui para vocês, para a gente poder dialogar. Então, são recortes, né, para nós podermos pensar a questão essa interrogação sobre a geração pandêmica. Ao final quando eu consegui escrever, né, que ainda está sendo escrito, na verdade, principalmente através do diálogo com vocês, terei outras coisas para escrever com certeza, né? Aí me veio um título, né, uma nomeação disto, né? Junto com a interrogação da geração pandêmica provocada pelo Rinaldo, né? Então, a nomeação, por enquanto, é a seguinte, né? Geração pandêmica ou educação contra a barbárie, né? Eu vou ler, porque senão vai ficar menos objetivo, e o que for necessário a gente comenta, eu comento, e depois a gente abre para uma conversa. Isso é muito importante. Eu acredito que vai ter um tempo bom para a conversa a partir do que eu vou ler. Eu vou ler devagar para a gente poder, para vocês poderem acompanhar, interrogar depois e a gente dialogar. Bom, a interrogação sobre a nomeação de uma geração pandêmica me introduz num lugar do vazio, operado e exposto pelo coronavírus, que estilhaça as coordenadas simbólicas, enquanto o real que emerge esvaziando significados. Os parâmetros existentes até então, que organizavam a vida em sociedade, se desmontam sigilosamente, de modo a podermos falar de um mundo antes da pandemia, o mundo pandêmico atual, na expectativa de um mundo depois da pandemia, né? Esse lugar em que me encontro me interroga, me convoca aqui a falar de um impossível ou possível, de uma impossível ou possível geração pandêmica, gerada nesse rompimento. É curioso e instigante porque o lugar de rompimento é simultaneamente um lugar de geração, de simbolização, de criação. Operação que requer nomear o real do caos, separando o caos e nome, implicando a nomeação da nova geração. Numa primeira aproximação, podemos pensar que o vírus que introduz a pandemia globalizada produz o caos em nossa sociedade neoliberal globalizada. Mas será que ele introduz um caos, ou o caos é a condição de vida da própria sociedade neoliberal, que se apresenta agora com mais visibilidade em nossa convivência com o coronavírus? Se fizermos uma retrospectiva, veremos que já ocorreram produções que apontavam para rompimentos como o atual. A pandemia pelo coronavírus expõe a condição da vida pós-industrial de forma mais significativa. A reprodução sistemática da lógica do capital em diferentes reapropriações de seus efeitos como se fossem meros acidentes ocasionais. Os rompimentos se tornam extremamente visíveis e operativos na globalização. Atingem a população mundial de forma desigual, acentuando a desigualdade social. Atinge a todos, mas de forma mais cruel as camadas desfavorecidas economicamente, assim como atinge os sujeitos em constituição, a geração de crianças e adolescentes. Atinge de forma diferente a geração de adultos, que supostamente já construiu recursos subjetivos para viver e se reorganizar em situações emergenciais. O isolamento presencial das pessoas nas relações sociais me parece o efeito mais bombástico dentre as rupturas, colocando-nos numa contingência de vida não humana, pois tudo o que faz. Por outro lado, contraditoriamente, o isolamento social promovido pela pandemia representa a realização suprema do discurso neoliberal dominante, onde o bem maior é a realização individual, independente do outro,
por mérito exclusivamente de si mesmo. Em contrapartida, também surgem as contradições decorrentes deste êxito neoliberal na vivência do isolamento social. Qual o lugar do outro na sociedade neoliberal? Quando este outro está presente, incomoda e é excluído. E quando este outro é excluído, é buscado de volta. Como é possível a manutenção de uma sociedade que, em nome da liberdade individual, se emancipa do outro, do coletivo? Bom, parece que estamos chegando num ponto limite que anuncia o esgotamento de uma sociedade em deteriorização através destas rupturas. Muitas delas já ocorridas, entre elas, né, as mais devastadoras, como a pandemia, mas existem outras rupturas que já vêm ocorrendo, mais discretas, nem por isso menos devastadoras, que talvez venham operando há um longo tempo, aparentemente invisíveis. O apogeu e a decadência da sociedade neoliberal, expresso através da pandemia, expõe a devastação da condição humana, não somente pelos efeitos mortais da pandemia, mas e, sobretudo, pelas condições que engendram esses, entre aspas, acidentes como a pandemia. As rupturas estão postas desde antes da pandemia, de tal modo que tornou possível a invasão do coronavírus. Num certo sentido, a tragédia já estava anunciada, como outras que podem se suceder, no sentido mesmo de um real que insiste na repetição, furando as coordenadas simbólicas de construção e manutenção do humano enquanto ser social político. Então, eu destaco entre essas rupturas, né, que eu acho um fator muito significativo, embora ele não seja tão visível, o desamparo simbólico do sujeito e da sociedade, que vai se produzindo historicamente nas transformações da modernidade à pós-modernidade. Ponto aparentemente discreto como produção de ruptura social, e extremamente devastador do tecido que produz os laços sociais, contaminando as formas de vida, deteriorando-as gradativamente, historicamente, precarizando a vida, reduzindo-a ao limite da sobrevivência como vida nua. O desamparo simbólico vai submetendo gradativamente a vida social, através da escalada do capital como fator determinante de relações sociais frágeis. Submetidos a este agente de domínio, os sujeitos passam a ser qualificados e reconhecidos pelo capital que produzem, pelo sucesso de acúmulo de likes nas redes sociais, pela lógica do desempenho e da concorrência e por aí afora. Os sujeitos são direcionados a se deslocarem da ética da vida com o outro, que é a ética da vida em sociedade, na polis, para se alocarem na relação onde o outro passa a ser objeto de lucro, de vantagens e ganhos, tornando-se objetos de consumo. Dessa forma, as relações que chamamos de sociais por retórica se instrumentalizam, tornam-se burocráticas e mecanizadas por sujeitos instrumentalizados, incapazes de escolhas, de decisões, na medida em que escolhas implicam em perdas, e na sociedade do lucro não há lugar para as perdas. A lógica de domínio e reprodução do capital estrutura sujeitos instrumentalizados, que sustentam essa máquina funcionando. Eu acompanho agora um pouco, né, um trabalho do Contardo Caligares, quando elaborou um texto que é sobre o laço social perverso. E, sobretudo, mais destacadamente, um artigo dele, numa publicação que se chama Clínica do Social, em 1990, 91,
E esse artigo se chama Sedução Totalitária. Então, o Caligares defende a tese de que é do interesse e da paixão humana sair de um sofrimento neurótico banal, alienando a própria subjetividade, ou melhor, reduzindo a própria subjetividade a uma instrumentalidade. Essa paixão pela instrumentalidade é uma tendência quase inevitável a ser instrumento de receber elogios por ter conseguido cumprir bem a tarefa. Essa paixão é o que levou Rudolf Höss, comandante do campo de Auschwitz, a responder ao mundo que participou do nazismo sem culpa, pois era apenas um funcionário exemplar. Essa também foi a resposta dada por Otto Adolf Eichmann em Jerusalém, no seu julgamento em 1961, o que fez com que Hannah Arendt desenvolvesse sua tese sobre a banalidade do mal, ou seja, que o mal não é qualidade de apenas alguns escolhidos para serem chamados de monstros, e sim uma parte de todas as pessoas. Em 1963, Arendt publica o livro Eichmann em Jerusalém, no qual ela faz uma análise do indivíduo Eichmann, que, segundo ela, possuía um histórico que não possuía um histórico ou traços antissemitas e não apresentava um caráter doentio. Ele agiu segundo o seu dever, cumprindo ordens superiores e movido pelo desejo de ascender na sua carreira profissional, na mais perfeita lógica burocrática. Cumpria ordens sem questioná-las, com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre o bem ou o mal que pudessem causar. Retomo essa passagem histórica, pois expressa muito bem o que Caligares chama de a paixão pela instrumentalidade. E o que Jurandir Freire Costa, também em 1991, vai criticar como chamando a burocratização da profissão ou da cidadania que insere os sujeitos num tipo de relações sociais. No artigo, aqui pegando uma citação do Contardo, né, a paixão pela instrumentalidade é relevante na medida em que ela faz um semblante, uma aparência de saber construído, que pode ser qualquer um. O essencial é que ele seja, entre aspas, sabido. Deixa eu tirar um troço aqui. O essencial é que ele seja sabido e compartilhável. E que, de repente, nós fiquemos funcionando. Sabemos o que temos de fazer, como instrumento desse saber. E o que é essencial é o seguinte: o conteúdo desse saber não tem a mínima importância, pois ele é um artifício que não pode e nem pretende corresponder a qualquer suposto saber singular. Diante disso, o sujeito abdica de sua própria singularidade de sujeito, aliena-se, construindo de preferência coletivamente um saber semblant, aparência, portanto falso, e dissociado de qualquer subjetivação. O custo é a transformação do sujeito em instrumento de saber. O que importa é fazer funcionar, como fuga da morte, como no caso da pandemia, através de uma lógica instrumental articulada na paixão pela instrumentalidade. O impasse do imperativo neoliberal, tudo é possível, né, que é um lema, né, na nossa vivência, tudo é possível, você vai lá, você, digamos assim, você pode ser um grande empreendedor, depende de você, né? Bom, esse imperativo, porque isto aparece para nós muito mais como um imperativo, tudo é possível, mas nada realiza. Introduz o desamparo simbólico, que é a paixão instrumental. O desamparo simbólico remete o sujeito a um sofrimento insuportável, empurrando-o para a paixão instrumental, alienado de suas escolhas, da sua subjetividade.
objetalizando-se como instrumento do outro e objetalizando o outro como seu instrumento. A contingência de nada se realizar diante do tudo é possível na contemporaneidade é que introduz um funcionar, uma vez que as realizações estão inscritas na perda e na simbolização, né? Eu achei interessante acentuar esse aspecto, porque ele mostra a nossa vida atual na pandemia, né? Por conta das plataformas que nos permitem certos encontros, mas também vão introduzindo uma lógica subliminar que nós funcionamos aqui, né? Então, poder sair desse impasse, né? É um desafio. Então, vamos continuar. As relações de troca na sociedade neoliberal capitalista são imediatas, feitas mediante um valor externo ao objeto trocado e ao sujeito que faz a troca, definido pelo mercado, gerenciado pelo lucro, também imediato na relação de troca, de modo que, de um lado, não hajam perdas, né? E, de outro, se houverem perdas, elas seguirão a lógica do mercado, onde o sujeito buscará ser compensado da perda na negociação seguinte, seja ela entre objetos e ou entre sujeitos. A circularidade das relações está centrada na circularidade dos lucros nas relações. Ou seja, as relações vão deixando de ser relações humanas para serem relações objetalizadas pelo lucro. Portanto, se estruturam em torno do lucro econômico imediato, dispensando, este é o aspecto importante, dispensando a mediação do trabalho de um tempo subjetivante de valorização subjetiva relacional na troca. A reciprocidade como categoria que tece a conservação da troca, que estrutura o laço social, vai se excluindo. As relações de troca vão ocorrendo através da expropriação do valor simbólico da troca, que é o valor do trabalho, desde o trabalho social até o trabalho subjetivo de simbolizar a perda na troca. O valor de troca passa a ser independente de cada sujeito, permanece fora da relação simbólica, definido pelo lucro, pelo mercado. Na lógica da dominação do capital, o valor de troca independe do valor atribuído pelos sujeitos aos objetos e aos próprios sujeitos na relação. As relações de troca que estruturam a sociedade assim se objetalizam, enquanto ganho de capital, lucro, na exclusão do valor simbólico. Como o mundo social é um mundo simbólico, nomeado e não um mundo de coisas, o domínio do lucro e a objetalidade na sociedade neoliberal esgarça o tecido social que é simbólico. O tecido simbólico vai se corrompendo historicamente e aí estamos diante de um processo de dessimbolização. O sujeito se aproxima, então, do desamparo simbólico. Desamparo simbólico, pois, é o simbólico que ampara o real do sujeito e permite sua inscrição na sociedade, um lugar de fala no discurso social. Diante da falta de um lugar simbólico, o sujeito torna-se vulnerável, aprisionado na sobrevivência restrita da vida nua, restrita de sociabilidade, devassada na condição da pandemia, do coronavírus, vulnerável à paixão instrumental. As gerações constituídas nesta sociedade neoliberal, mesmo antes da pandemia, já foram marcadas pelo processo histórico de abandono simbólico, que vem se instalando. Nesse aspecto, são gerações que sofrem de orfandade simbólica, mesmo tendo pais, professores, psicólogos, fonoaudiólogos, etc. Por quê? Pois relações frágeis em simbolização
precarizam as diferenças geracionais. Objetalizados, todos ficam no mesmo lugar infantil, da fantasia, idealização de ser feliz, ter sucesso e subir na carreira pela tarefa bem cumprida. Pouca oportunidade para a inscrição do ideal simbólico social que faz a diferença, que institui um vir a ser, projetando um futuro na diferença entre o passado e o presente, recortando a diferença entre a geração de adultos e a geração dos não adultos, pois nessa diferença é que pode se constituir uma nova geração. Os traços que estruturam a sociedade neoliberal, para nosso estranhamento, são de uma sociedade sem ideal, sem vir a ser. O consumismo atesta esta marca, pois a acumulação do lucro visa o aumento de consumo sem mediações, isto é, sem trabalho. No consumo, as coisas acabam, terminam, tem um final, consumam-se. Consumir não instala ideal social simbólico, projetando um trabalho para vir a ser na distância entre o presente e o futuro. Pelo contrário, estabelece um fim em si mesmo. O fim, enquanto morte, que está contido no consumo, seria um momento fértil, instigando o desejo do sujeito. Mas o objeto para o próximo consumo já está disponível, impedindo o encontro do sujeito com a perda, com a falta daquilo que acabou. O sujeito, eu acho que isto também, este aspecto, também a gente está nos atravessando, né? Naquilo em que a gente imagina, né, o mundo poder se reorganizar nas formas que era antes da pandemia, no pós-pandemia. Vamos retomar, né? Não, no meu ponto de vista, há que ter um fim. Acabou. Muitas coisas acabaram. A gente está teimando em, né, digamos, retomar, vai lá rateando, mas tem coisas que literalmente acabaram, né? E é isso que é surpreendente e a gente precisaria pensar o que acabou e como é que a gente, né, prossegue. Porque as civilizações, né, historicamente, elas tiveram fim e geraram outras. Então, bom, né, será que não é o caso de nós pensarmos por aí, sem querer prolongar uma situação já, né, morta? Bom, o sujeito torna-se escravo de seu gozo através de um fim não simbolizado pela repetição do mesmo. Sim, conduzindo o sujeito a uma vida instrumental, burocrática, nua, predisposto ao novo objeto de consumo. Então, a repetição, né, do mesmo, sem ideal, né, permanecendo em algum, né, ponto parado. Sem ideal de eu, sem ideal simbólico, sem a passagem pela morte inscrita no consumo, no próprio termo, né, o sujeito parasita distante de se implicar diante de um impossível. Acho que é possível. Não é à toa que a depressão está, né, proliferando. A tecnologia das plataformas online espelham a imagem de um sujeito funcional. A funcionalidade da máquina torna-se modelo de sujeito e de funcionário idealizado, aquele que funciona e não interroga. Resta a funcionalidade da paixão instrumental, como forma de, não diria de viver, né, mas de sobreviver, né? Efeitos da dessimbolização de uma sociedade consumista, funcional, sem ideal simbólico, sem projeto de vir a ser, sem futuro, sem entrada no consumo. E aí a minha pergunta: na carência de um ideal social simbólico que encaminha para um vir a ser futuro, como pode se constituir uma nova geração? Uma sociedade neoliberal basicamente de consumo, que consome a si própria,
nos aproxima da barbárie, da violência, colocando em risco a existência da própria sociedade, e, consequentemente, da geração seguinte, que poderá existir como, né, um robô, etc. Bom, aí, nesse momento, eu precisei da ajuda do Freud, porque senão eu estava no encalacro danado, certo? Então, trazendo Freud para a nossa conversa, no trabalho dele, que eu acho que merece ser lido e relido com os olhos atuais hoje, que é o Mal-Estar na Civilização, peguei algumas citações que acho que vale a pena a gente retomar e deixar ela ressoar na nossa cabeça. A substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui um passo decisivo da civilização. Sua essência reside no fato de os membros da comunidade se restringirem às suas possibilidades de satisfação, ao passo que o indivíduo desconhece tais restrições. A primeira exigência da civilização, portanto, é da justiça, ou seja, a garantia de que uma lei, uma vez criada, não será violada em favor do indivíduo. Ainda Freud. O resultado final seria um estatuto legal para o qual todos contribuiriam com um sacrifício de suas pulsões e que não deixa ninguém à mercê da força bruta. A liberdade do indivíduo, diz o Freud, não constitui um dom da civilização. Ela foi bem maior antes da existência de qualquer civilização, muito embora, é verdade, naquele momento não possuísse, na maior parte, nenhum valor, já que dificilmente o indivíduo se achava em posição de defendê-la. Bom, nesse sentido, nós vivemos tempos nada civilizatórios. Freud destaca que a existência da vida em sociedade implica restrições individuais, onde a satisfação plena é inviável. Inviável para o sujeito e para o grupo. E destaca que a articulação entre exigências da civilização com as renúncias do indivíduo deve ser garantida mediante uma lei, porque, né, há que se fazer a possibilidade. Lei simbólica. Lei, ao fim e ao cabo, da interdição do incesto, trabalhada por ele em Totem e Tabu, fundando um pacto social para a vida do homem em sociedade. Ele destaca também os riscos para a manutenção desse pacto social quando a violência, a barbárie, emergem na vida social. Se a perda não for economicamente compensada, pode-se ficar economicamente no sentido psíquico, né? No sentido de um trabalho simbólico. Pode-se ficar certo que sérios distúrbios decorrerão disso. E mais, ele aponta: a inclinação para a agressão constitui no homem uma disposição pulsional, original e autossubsistente, e é o maior impedimento à civilização. O natural da pulsão agressiva no homem, a hostilidade de cada um contra todos e a todos contra um, se opõe a esse programa civilizatório. E explica a contradição na dinâmica da vida em sociedade, o seu movimento. Deixa claro que a manutenção da sociedade é um movimento constante, sem estabilidade permanente. Então, que estas contradições estão sempre acontecendo, que se expõem de uma maneira mais clara em algum tempo, menos clara em outro tempo. Então, ele diz: agora, penso eu, o significado da evolução da civilização não mais nos é obscuro. Ele deve representar a luta entre Eros e a morte, entre pulsões de vida e de destruição, tal como ela se elabora na espécie humana. Nesta luta consiste essencialmente toda a vida, e, portanto, a evolução da civilização pode ser simplesmente descrita como a luta da espécie humana pela vida.
Nota também que a barbárie se instala dentro da civilização na medida em que esta energia pulsional não é deslocada para finalidades sociais, para ideais sociais. Tá? Então, ele diz: outras pulsões são induzidas a deslocar as condições de sua satisfação, a conduzi-las para outros caminhos. Na maioria dos casos, esse processo coincide com a sublimação. A sublimação das pulsões constitui um dos aspectos particularmente evidente do desenvolvimento cultural. É ela que torna possível as atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas, ideológicas, o desempenho de um papel tão importante na vida civilizada. Então, nossa sociedade neoliberal, ao privilegiar a liberdade individual acima de tudo, o livre comércio sem restrição, etc., instala muitas dificuldades para a própria manutenção do laço social, da vida em sociedade. Fragiliza os sujeitos que passam a ser instigados à agressividade, à violência, às hostilidades, à barbárie. Nesse processo está presente a dessimbolização, a carência de deslocamento da libido de agressão para finalidades de eros, da vida, produtora e conservadora do laço social. Instala-se, então, um processo barbarizante a médio e longo prazo. E dentro destas coordenadas, através delas, ocorreu e ocorre a pandemia. Aí eu dialogo também com Hélio Pellegrino, que, em 1983, numa fala, depois da apresentação da peça Édipo Rei, no Teatro Oficina, transformada em texto posteriormente, formula o pacto social da seguinte forma. Então, é um texto, produto de uma fala dele no final da apresentação da peça. Então, ali ele define o pacto social da seguinte maneira: pacto social, no pacto social, através do trabalho, pede-se ao ser humano que confirme a sua renúncia pulsional primeira, através das inserir-se no tecido social por mediação de uma praxis, aceitando a ordem simbólica que o constitui. Trabalhar é disciplinar-se, é abrir mão da onipotência e arrogância primitiva, é poder assumir valores da cultura com o qual, pelo trabalho, nos articulamos. Isto exige renúncias e uma função simbolizadora, que só serão viáveis na medida em que uma interdição originária, a proibição do incesto, lhes prepara o aposento. Ele também mostra em que condições, quais são as condições que introduzem a ruptura do pacto social. Então, diz ele, se o pacto social é iníquo, avilta o trabalho, ele vai aviltar e tornar iníqua a renúncia pulsional por ele exigida. O amor e o trabalho só são possíveis na medida em que os direitos do trabalhador sejam minimamente respeitados. Se isto não ocorre, há uma ruptura do pacto social. O trabalho torna-se sem sentido. E eu acrescentaria hoje, a esse texto do Hélio Pellegrino, o trabalho torna-se sem sentido, mas nós temos uma variação hoje desse sem sentido. Ele é instrumental e burocrático, aviltando humilhantemente tanto quanto o sacrifício e a renúncia. E aí se rompe o pacto social, rompe aí a sociedade. A forma como ele coloca o rompimento do pacto social parece que, de certo modo, nos atinge. Então, eu tenho
algumas perguntas. Como é possível conceber a geração das crianças e jovens no contexto de rompimentos de laços sociais e do pacto social? Há lugar para se inscrever a geração pandêmica? Ou ela se encontra na atopia pandemizada? Como é possível pensar uma clínica? Qual a ética política da clínica no contexto do rompimento dos laços sociais, uma vez que os sintomas e patologias decorrem da relação do sujeito com o laço social? Bom, nesse momento, eu recorri ao Adorno, que entre 1960 e 1969, ele fez várias conferências e deu entrevistas na Rádio Hansen discutindo a relevância da educação para que Auschwitz não se repita. As conferências e entrevistas foram publicadas. Em português, foram publicadas pela editora Paz e Terra, com o título Educação e Emancipação. Porque eu acredito que estamos vivendo situações de barbáries variadas, algumas explícitas, outras dissimuladas. E retomar, revisitar, rever e discutir as colocações de Adorno ao convocar a educação contra a barbárie é condição para a construção do lugar da nova geração de crianças e jovens, implicando na continuidade da sociedade. Então, diz o Adorno no texto Educação após Auschwitz. Ele diz o seguinte: a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. De tal modo, ela precede qualquer outras que creio não ser possível nem necessário justificá-la. Não consigo entender, e eu me identifico com ele, não consigo entender como, até hoje, mereceu tão pouca atenção e muita falação. Né? Daqui a pouco vem a eleição, todos os candidatos vão falar de educação. Do que eles estão falando? Será que é de educação? Bom, então como é que o Adorno define a barbárie existente? Eu acho que, né, de 60 para 2021, né, essa forma que ele coloca permanece, né? Porque 60, com as revisões dos acontecimentos dos campos de concentração, né, foi um marco histórico, né, de um desdobramento da modernidade no sentido do seu avesso. Ou seja, a democracia e o totalitarismo como faces da mesma moeda. Mas isso é outra história. Vamos lá. Então, vamos à definição do Adorno para a barbárie. A forma em que a ameaçadora barbárie se reveste atualmente para ele era 1960 e poucos, né? É a de, em nome da autoridade, em nome dos poderes estabelecidos, praticarem-se atos que anunciam, conforme sua própria configuração, a deformidade, o impulso destrutivo e a essência mutiladora das pessoas. Quer dizer, é este lado que aparece. É este lado que se revela na barbárie. Né? E ele também aponta o cerne da sua atenção sobre educação. Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões. Primeiro, a educação infantil. Geração que está aí. Sobretudo na primeira infância, sim. E, além disso, ao esclarecimento geral que produz um clima intelectual, cultural e social que não permita tal repetição. Portanto, um clima em que os motivos que conduziram ao horror tornem-se, de algum modo, conscientes. Bom, então, a partir desse momento, eu acompanho o Adorno no sentido de retomar essa categoria de educação, se é que nós, porque para mim ela é condição
emergencial para nós pensarmos a nova geração e a geração que segue. Né? Então, eu acompanho Adorno priorizando o nosso repensar, reescrever o lugar e a função da educação em sua relação com a sociedade, viabilizando o pacto social, educação no sentido antropológico, estruturante do sujeito e da sociedade, que antecede, mantém e acompanha a educação escolar. Mas vem antes, bem antes. Nessa linha, me encontro também com Bernard Charlot. Charlot é um educador francês que publicou vários livros sobre educação, né? E o último que ele publicou agora em 2021 tem por título Educação ou Barbárie? Uma escolha para a sociedade contemporânea. Então, ele também me ajudou a percorrer a tal da trilha e tirando, porque essa trilha da educação é aquela que eu estava falando no início, né? Que eu encontrei os rastros, mas ela estava ocupada por um monte de tralha. Aí precisa tirar as tralhas para reencontrar a trilha e fazer da trilha um caminho. Né? Então, o Charlot está me ajudando a tirar a restabelecer, né, a trilha da educação. E ele diz o seguinte: a educação tem por objetivo extirpar do homem o que o atrai para a animalidade e atualizar nele o que define sua mais alta vocação. Essa ideia, sob diversas formas históricas, que estruturou o discurso sobre educação durante séculos. A educação é assim concebida como atualização da essência humana, universal e atemporal, luta contra tudo que degrada o homem em animal, contra todas as formas de corrupção de seu espírito, de sua alma e de sua razão. Então, nesse sentido que o Charlot coloca a educação e o próprio Adorno, tá? A educação antecede pedagogia, escola, técnica, forma de ensinar, tudo isso. Formas de diagnosticar a nova geração, ela antecede. Pois, se a nova geração não tiver lugar e voz no discurso social, pode se transformar, sim, numa geração pandêmica, patologizada pelo discurso da paixão instrumental, presente na ciência ideologizada, que reduz o homem a um circuito neuronal. Charlot comenta que a direção da contemporaneidade procura eliminar justamente o contraditório, através de uma substituição da enfatizando que o que está em jogo na definição de educação é a espécie humana e sua relação com o mundo. Está em jogo a continuidade do mundo na formação de uma nova geração. Gente, a gente vai poder ter. Agora, se é uma nova geração, é outra história. Né? E não sei se a gente pode chamar de gente, robô e ciborgue. Tá? Isso tá aí, é uma discussão bem, né, complicada. Sem educação, o mundo não se reproduziria de geração a geração. Sem educação, o genoma do Homo sapiens produziria um animal humano do tipo criança-lobo. A criança herda, ao mesmo tempo, um genoma específico, aberto, e um mundo já construído. Ela só se torna humano pelo encontro desse genoma com o mundo. Continuando, ele diz: a educação é, portanto, um processo triplo: humanização, socialização e subjetivação. Né? Então, a educação no plano antropológico, estruturante do sujeito, ela está intimamente articulada à sociedade. Ou seja, não tem sociedade sem educação. Intimamente articuladas, elas estão de forma tal que não existe sociedade sem educação, nem educação sem sociedade. Embora possam existir sociedades sem escolas, como já existiram.
A educação, ao estruturar um sujeito, estrutura e sustenta a vida nos laços sociais, mesmo em sociedades não letradas, onde a transmissão se dá pela oralidade, pela memória, pela história. A vida social impõe-se como necessária para dar conta da conservação dos indivíduos. A educação se faz necessária como intervenção social capaz de criar condições para a preservação do indivíduo, da própria sociedade, na vida social, na polis, na vida política com o outro, produzindo a própria sociedade, inscrevendo o pacto social. Citando Charlot, pelo próprio fato de nascer da espécie humana, todo ser humano tem direito à humanização. Então, também há a entrada em um grupo social e a uma cultura a tornar-se singular. E ele conclui: a educação é um direito antropológico. O ato educativo está estruturado como intervenção social sobre a natureza humana, sobre os indivíduos, inscrevendo-os simbolicamente num lugar social. A educação é um ato simbólico, operado pela transmissão da palavra, que inscreve o sujeito numa sociedade, numa cultura. Constitui-se na transmissão de conhecimentos, de cultura, elaborados num discurso, e, nesse sentido, simbolizados como palavra. A educação está comprometida com o vir a ser do sujeito e da sociedade, com as novas configurações geracionais inscritas na diferença, nas contradições entre o presente e o futuro, atravessada pelo passado. Seu trabalho é no lugar da diferença, onde se constituem os ideais simbólicos, o vir a ser da nova geração. Então, o que está em jogo no momento, quanto à interrogação sobre a geração pandêmica, é a continuidade do mundo, é a continuidade de gerações. Ainda citando Charlot, o mundo é o que nossa espécie produziu. É uma forma sedimentada e objetivada do humano. E, se ele desmoronar, é toda a história de nossa espécie que será desmoronada com ele. E ele comenta que a sociedade contemporânea, diretamente confrontada com a questão do futuro, deveria ensinar explicitamente aos jovens, sob diversas formas, que a espécie humana é uma aventura, que o mundo é um produto dessa aventura, que o futuro do planeta, das outras espécies e de nossa espécie está sob nossa responsabilidade. Bom, então, diante disso, eu vou caminhando para algumas conclusões, nada conclusivas, muito mais interrogativas, mas tentando abrir uma trilha. Acredito que a prioridade emergencial no momento é promover condições para que a nova geração habite seu lugar. E antes, para que esse lugar exista, né? Que não é o mesmo nosso. Lugar de vir a ser possível de se inscrever como ideal social simbólico. A constituição e existência da nova geração implica a constituição e existência desse lugar. Esse processo implica destacadamente o trabalho de educar como forma de viabilizar esse lugar, reinscrevendo a educação como operadora do pacto social, nas formas de transmissão da geração mais velha para a geração que está se formando. Então, num primeiro plano emergencial, apostando nessa direção, precisamos rever e superar nossa fragmentação em campos de conhecimento que criaram as especializações. Para nos posicionarmos
emergencialmente, como educadores. Que educadores? Fez com pedagogia? Não. Educadores enquanto geração de adultos, cuja função é de transmitir formas sociais de vida possíveis em conteúdos, práticas, exemplos, formas de relações, enfim, sustentar metáforas viabilizadas pela palavra, endereçada à nova geração. Aí eu lembro, não podia deixar de lembrar da Hannah Arendt no seu texto A Crise da Educação, de 1963, no livro Entre o Passado e o Futuro. Eu realmente sou muito apaixonada por esta citação, então ela não poderia deixar de estar aqui. Ela diz o seguinte: não se pode educar sem, ao mesmo tempo, ensinar. Uma educação sem aprendizagem é vazia e, portanto, degenera com muita facilidade em retórica moral e emocional. É fácil, porém, ensinar sem educar. E pode-se aprender durante o dia todo sem, por isso, ter sido educado. O que nos diz respeito e que não podemos delegar à ciência específica é a relação entre adultos e crianças em geral. Isso está fora da ciência. Ou, para colocá-la em termos mais gerais e exatos, nossa atitude face ao fato da natalidade. Fato de todos nós virmos ao mundo ao nascermos e de ser o mundo constantemente renovado mediante o nascimento. Primeiro, então ela diz, a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele, com tal gesto salvá-lo da ruína que seria inevitável se não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. Segundo ponto, a educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos. E eu acrescentaria, ou aos recursos mecanizados. E tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade das suas mãos. A oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. A Hannah Arendt deixa claro que educar é tarefa dos adultos em relação às crianças, antes de qualquer coisa. Não menosprezando, diminuindo o resto, mas tem um precedente, tem uma coisa que é básica. É um compromisso com a continuidade do mundo através da nova geração, do novo injetado no velho. Compromisso que supõe a geração antecedente, implicada na transmissão através do ensino, mas não limitada a este, nem reduzida a este. Ou seja, educar não se limita a ensinar, embora não o exclua, assim como não se exclui a escola. Mas isto do qual estamos falando de educação transcende a escola antes, durante e depois. O compromisso dos adultos com as crianças e jovens, com a continuidade da vida na sociedade, com a continuidade da vida no mundo. Então, educar não está limitado à escola. Educar é uma convocação prioritária endereçada aos adultos em relação às crianças e jovens, destacadamente neste momento. Sempre foi. Aquela estrada que ficou cheia de entulho e ninguém percebeu o que estava acontecendo, que tinha lá. Agora precisa tirar os entulhos. O negócio é esse. Bom, Charlot mostra, então, uma coisa muito interessante, uma citação muito interessante do Charlot, ele mostra como a articulação geracional e temporal está presente na educação. A citação é a seguinte: quando uma criança nasce, o evento tem uma significação em 3 histórias articuladas, com temporalidades diferentes.
Essa criança é o novo na história da espécie humana, temporalidade longa. Ela é igualmente um novo membro da sociedade, de uma temporalidade, né, mais curta, na família, na cultura. Por fim, esse nascimento é o primeiro momento de uma história absolutamente original e que não se repetirá jamais. A história singular dessa criança que durará, se der tudo certo, algumas décadas. O que faz a articulação entre essas três histórias é a educação. Nesse entrelaçamento, então, da educação como transmissão, se constitui a nova geração e a continuidade do mundo. A interrogação sobre a geração pandêmica introduz um vazio entre as gerações por onde passa a transmissão. Nessa transmissão da falta de significado da geração pandêmica, nessa passagem, no vazio dessa interrogação, é que está o lugar para a nova geração habitar, nomeando, é ela que vai nomear, nomeando sua geração, barrando assim as nomeações paralisantes dos diagnósticos cristalizados pela paixão instrumental. Hannah Arendt assinala, inclusive, que esta tarefa não pode ser delegada à ciência. Então, eu acredito que, nesse momento, é crucial podermos nos posicionar como geração de adultos, prioritariamente. Portanto, educadores, superando as barreiras das especialidades, levando na bagagem o saber ali construído. Sim, não desprezando, mas tem um momento anterior. Disponível esse saber para ser ressignificado, para ter um outro uso, junto com os outros, no coletivo onde se educa e se é educado. Junto com outros, então aí, esquece as barreiras, esquece as especialidades, junto com outros, compondo uma aldeia para educar a nova geração, marcando o seu lugar outro, de vir a ser para que ela o habite. Lugar de fala do discurso social, reescrevendo o pacto social através da educação contra a barbárie, movida por Eros, reativando do esquecimento a função e o lugar ético-antropológico da educação em sua relação com a sociedade, com a polis. E, finalmente, citando mais uma vez o Adorno, que diz o seguinte: mas, já que todos nós nos encontramos no contexto de uma culpabilidade do próprio sistema, ninguém estará inteiramente livre dos traços da barbárie, e tudo dependerá de orientar esses traços contra o princípio da barbárie, em vez de permitir seu curso na direção à desgraça. Então, construindo uma aldeia para educar a nova geração, também estaremos nos educando contra a barbárie que nos habita. Restituir a educação do seu apagamento implica em restituir a ação política da palavra. Porque, segundo Aristóteles, a política funda-se na linguagem e funda a comunidade política. É a relação entre política e vida o que está em jogo na educação. E, por consequência, a existência da geração seguinte. Restituir a educação e seu compromisso com a palavra enquanto transmissão restitui a vida humana, onde toda decisão, toda vez é questionada, não tem nada feito, e revista, constituindo relações de trocas simbólicas, no dar, receber e retribuir, restituindo o discurso como vida política e vida ética. Bom, gente, é isso que eu gostaria de falar. Falei. Agora estou, assim, esperando a nossa conversa. É isso que deu para fazer, gente.
Muito obrigada por escutarem pacientemente. Muito obrigada, Maria Luísa. Muito bom ouvir isso diante desse momento em que parece que realmente os adultos estão demissionados, né? Isso é verdadeiramente muito preocupante, né? Bom, abro aqui para os colegas, ou no chat, ou podem. Guilherme já levantou a mão, né? Vamos lá. Por favor, Guilherme. E, gente, boa noite, Maria Luísa. Obrigado pela contribuição. Agradeço a Roberta e a Kelly por possibilitarem esse encontro. Desejo boa noite a todas e todos. Maria Luísa, eu vou pegar nesse ponto dos adultos, que fica uma preocupação grande quando eu lembro de um textinho dessa coletânea, que é a Educação e Emancipação, textinho que, se eu não estou sendo atropelado pela memória, é intitulado O que significa elaborar o passado. Acho que sim. E ele bate numa tecla que a gente está ouvindo corriqueiramente hoje dos adultos. Ai, não se pode esquecer, não se pode esquecer. E, vamos lá nos livros de história de se registrar isso como passado. Passado esse que é o presente nosso hoje. E que, nesse textinho, na leitura cheia de limitações que eu fiz dele, eu lembro de uma parte que ele grifava que uma das formas de lidar com o passado estava sendo no de efervescer o sentimento de culpa e também de lidar com tudo a partir da violência. E que, fazendo isso, isso tendia a se repetir cada vez com mais culpa e cada vez com mais violência. Essa forma de lidar com as coisas hoje, que a gente está vivendo, essa recusa, eu entendo como recusa de se diferenciar, né, e entrar nesse ciclo vicioso, que, se eu não me engano, você disse que fica no entendimento de que os indivíduos ficam como instrumentos do saber e não tem autonomia qualquer para se usar dele. A gente vai se afastando cada vez mais dessa proposta que você coloca, que, se eu não estou enganado, é como um movimento simbólico, posto por cada um, a partir de qual cada um se responsabiliza. Você tem essa impressão de que, majoritariamente, a gente está no movimento inverso, essa possibilidade de realização a partir do que você trouxe para a gente? Querido Guilherme, que bom te ver aqui. Continuamos as conversas com vários outros encontros. Maravilha, Guilherme. Muito bom. Obrigado pela sua interlocução, que sempre permite pensar. Guilherme, nós estamos num momento que é isso aí e mais coisas, porque essa forma de violar, né, violentar o passado, vamos dizer assim, né, já existia naquele momento e agora ela está, infelizmente, aprimorada. Porque se naquele tempo se discutia uma forma, né, de como o passado estava sendo, enfim, desvalorizado ou evitado por conta de traumas e não sei mais o quê, hoje eu acho que há um esquecimento vital que existe no passado. É mais radical a história. Né? Quer dizer, e isto é justamente, eu vejo que é uma das questões importantes no fato de não se inscrever uma geração de mais velhos. Como é possível ser mais velho? Eu tenho prótese, eu faço operações para parecer jovem, o mundo é jovem. O mundo está dimensionado num presente perene. Não tem futuro, não tem passado. Pelo menos é assim que eu vejo. Não é que o passado, não tem passado. Que história é essa de falar de passado? Não, né? Todos somos iguais, né? Nós nos valorizamos individualmente e eu acho que algum grupo aí que talvez tenham participantes, eu acho que eu cheguei até a comentar que era muito divertido, né? Por exemplo, eu quando apareço em alguns lugares, eu tenho uma idade avançada, certo? Então, as pessoas dizem, nossa,
nem parece, você é jovem. Eu disse, não, mas isso aí para mim é uma ofensa, eu não quero ser jovem, eu não sou jovem. Então, aí é que está a questão do passado, que o passado é feio, não é para ser visto. Então, como eu vou trabalhar com o passado, fazendo a mediação entre o presente e o futuro? Agora, tá bom, é do jeito que é, mas eu acho que nós temos, porque, na verdade, o passado existe. Né? Não adianta a gente negar. Então, a história do negacionismo, o buraco é muito mais fundo. Muito mais fundo. Precisamos revitalizar que existe um passado. Eu vejo quando atendo, por exemplo, alguns pais e as perguntas são elementares, aí, bom, o que eu faço? Certo? Tá, vamos conversar então. Como é que seu pai fazia com você? Você sabe como a sua avó fazia com você? Você sabe como ir para a mãe? Daí, sim, sim, mas pode? Bom, pode o quê? Vamos ver. Né? Quer dizer, então, em vez de patologizar a família, certo? Eu vou buscar lá e dizer que ele é disfuncional XYZ e todas aquelas categorias instrumentais, né? Impostas por um conhecimento que, no decorrer do capitalismo, foi separando, fragmentando o conhecimento em áreas, né? E essas áreas, elas contribuíram para quê? Para individualizar um saber também. O saber está sendo neoliberalizado. O que o psicólogo fala, o que o psiquiatra fala, o que o tarará fala. Né? Então, restituir a possibilidade de uma família se autorizar a educar seus filhos, depois a gente vê o que faz com, né, o efeito, aí é outra história, né? É muito bom, é muito saudável. Então, isso é uma forma de restituir o passado. Então, o que eu não preciso jogar fora o que minha avó dizia? Não, você não deve. Mas por que isso está sendo feito? Em nome de certos discursos que eu prefiro chamar de ideologizados da ciência, mas cuja origem foi na evolução do próprio capitalismo, que fragmentou tudo, como fragmentar tudo, e fragmentou o saber. E o saber está totalmente fragmentado em áreas cada vez mais especializadas sobre nada, né? Porque chega a especializar tanto que o ideal de um especialista deveria ser saber tudo sobre nada. Bom, aí está bem específico. Né? Não sei se ajudou a pensar, porque a minha intenção, gente, deixa eu falar, não é responder, mas é que a gente pense junto. Pense junto. Tá? É interessante a sua colocação, Maria Luísa. Fico pensando assim no quanto se tem desenvolvido escalas, testes e propostas de avaliação que excluem qualquer possibilidade de escuta clínica, né? E mesmo de observação, né? E isso está se tornando tão prevalente, né? Que já existem profissionais da área da psicologia que avaliam e não acompanham. E aí eu fico pensando assim, o que significa, né, tanto especialismo que não consegue fazer uma continuidade de trabalho, que faz inclusive questionar o próprio processo de um diagnóstico, né? Então tem algo aí que de uma dimensão bastante desautorizadora, né, digamos assim. Roberta, então, agora sendo bem objetiva, para a gente não ficar com. Eu diria o seguinte, e eu acho que até a minha idade é que me permite falar isso tranquilamente. Essa é, e não deixa de ser, mais uma das barbaridades. Barbaridade não é só a morte na pandemia, barbaridade é isso. Ou nós nos posicionamos, né? Tomando as especializações num campo educativo, ou, bom, aí nós estamos contribuindo, se não, estaremos contribuindo para a barbárie.
de um modo geral. É claro que, desculpa, eu sei que existem pessoas que trabalham de uma maneira muito interessante dentro dos seus campos. Você mesmo, eu conheço o seu trabalho, certo? Mas eu estou falando de um modo mais amplo, assim, pelo que, né, o que está no panorama apontado, é nesse sentido. Isso é barbarizante, isso é ruptura do pacto social, isso é ser burocrata, isso é não se responsabilizar. Então, ou nós fazemos uma aldeia, damos as mãos, como os vários especialistas juntos, né? Pensando que aquilo que nós podemos diagnosticar só tem uma finalidade, tem finalidade nenhuma isso. A única finalidade que tem um diagnóstico é que ele tem condições do sujeito se posicionar e se alocar no laço social da forma possível. É esta a finalidade de um diagnóstico. E se o diagnóstico não servir para isso, não serve para nada, a não ser para robotizar, instrumentalizar alguém. Então, eu acho que o pano de fundo é nós realmente, né, retomarmos a direção educativa antropológica. E aí os instrumentos, que já foram construídos várias coisas, que não é para desprezar, não, mas podem ser discutidos dentro de um coletivo educativo, como isto ser educativo. Senão, não tem razão de ser psicólogo na escola, como é fono na escola e tarará. Porque aí vai ficar cada um na sua casinha, isto é. O que quer dizer cada um na sua casinha, enchendo a paciência do professor? Né? Que aí também delega a sua atividade para o especialista. Ué, se cada um fica na sua casinha, o que acontece? Ué, nós estamos reforçando o modelo neoliberal. Cada um por si. Cada um por si. Dá na mesma. É a mesma história do que o indivíduo se faz por si mesmo. E as especialidades têm poder por si mesmo. Né? É isso. Mas tem uma gente ali levantando a mão. Por favor, Liliana. Oi, tá me ouvindo? Sim, Lili, Então tudo tá bom. bem? Boa noite, Maria Luísa, Boa Vera e demais noite, colegas e Lili. colegas, tudo bem? É um prazer estar aqui, Maria Luísa. Eu, na verdade, vou fazer um comentário, na verdade, uma pergunta para você, mas eu não sei se eu vou fugir um pouco do tema, porque você me conhece, sabe que o tema das migrações e do refúgio é meu tema, né? É um tema que me interessa muito. E eu fiquei muito capturada, né? Também gosto muito da Hannah Arendt, a questão da banalidade do mal. E um pouco queria te interpelar sobre a função educativa da sociedade, digamos, se é possível, se você acha que cabe. Digo isso porque acho que todo mundo, né, ouviu até muito, né, se divulgou muito essa questão do Moise, né, esse congolês assassinado. E o que mais me chamou a atenção, Maria Luísa, foi o comentário que ele fez recentemente, um dos assassinos, né, sobre o motivo do assassinato. Bom, ele falou tudo aquilo que a gente já sabe, mas ele se justificou falando assim: eu acho que eu exagerei. Né? Eu estava com muita raiva e eu acho que eu exagerei. Eu achei assim uma explicação assim impressionante, digamos assim, muito nessa linha da banalidade do mal. E nessa hora eu fiquei pensando, claro, teve muita gente que falou tal, qual seria essa função social, né? Essa função da sociedade educar e fazer algum tipo de comentário, porque assim você não pode falar do assassinato cruel de alguém e falar que você exagerou. Né? E aí eu fiquei pensando que a gente falha muito nisso, né? Na indignação, em algum tipo de comentário, sem catalogá-lo no sentido de falar ele é monstro, ele é um perverso, ele é um sei lá o quê, um psicopata, não sei o quê. Algo que assim você não pode falar de alguém que você acabou de assassinar simplesmente como eu exagerei. Eu não sei se cabe, se você acha que cabe, mas eu fiz essa associação. Obrigado, Liliana. Ótimo. Não sei. Vamos lá, vamos pensar junto. Outros podem colaborar aí com o nosso pensamento. Quando tem esse exagerei, veja, eu exagerei a ponto de não saber quando ia parar de punir, tá? É uma questão, me parece, de os recursos psíquicos desse sujeito.
Quer dizer, que recursos, veja, eu não vou defender nem nada, mas que recursos psíquicos nós construímos, né, nessa relação social, onde o outro é instrumento de lucro meu. Né? Esse ponto tem sim relação no sentido de que vai mostrando que as relações estão objetalizadas, quer dizer, não tem um valor, o valor humano da relação, seja ela para fazer o que for. Então, é uma amostra muito, para mim, muito clara de que, bom, para esse sujeito que bateu desse jeito, quer dizer, o que ele tem simbolizado ali que tem um valor, uma marca? É como um objeto que te atrapalha, que você não gosta mais dele, vamos eliminá-lo. Quer dizer, o que é eliminar? Qual é o limite entre você, por exemplo, poder, né, bater em alguém porque, sei lá, te ofendeu ou qualquer coisa, se é que isso é um recurso, mas digamos que ele existe, ele acontece na nossa barbaridade vivente de humano. Qual é o limite que você para? É o limite do que você tem simbolizado como um valor, seja lá qual for, como uma marca. Como as relações são objetais, elas são para trocas de lucro, bom, então é facilmente descartável uma vida. Mas aí a questão é a seguinte, então isso não adianta parar aí. Como é que a gente vai, né, poder, digamos assim, trabalhar de uma forma, né, nesse sentido que eu acho que o emergencial é educar. Adianta prender o sujeito, esse, matar, etc. Não. Né? Que trabalho poderia ser feito? E não é um trabalhozinho particular de uma equipe especializada que vai lá. Sabe, o movimento social tem que crescer no sentido do quê? No sentido de que nós nos eduquemos. Que alguém diga para ele, olha isso, olha aqui, educar mesmo. Né? Sabe como se faz com criança? Isso não pode. Não pode, por quê? Então, porque você tem que fazer outras coisas. É isso que está faltando. E na proporção em que a escola e a pedagogia apareceram e se evidenciaram, é que se foi perdendo, né, esse traço antropológico das relações. Porque muitas vezes a gente era educado no próprio grupo de convivência quando jovem. Um chegava para o outro e dizia, peraí, tá, não é assim, não é assim, vamos conversar, vamos discutir, vamos ver. E aí você incorporava alguns outros, você construía alguns recursos psíquicos. E a construção desses recursos psíquicos é a própria simbolização, porque não é uma coisa, não está dado, então que nome tem isso? Aí você vai dar o nome, aí eu faço assim, eu faço assado. A precarização, a dessimbolização que vai produzindo, no meu ponto de vista, as relações serem objetais. Ué, sabe um bicho que quer te avançar? Aí você vai lá e mata o bicho, mata a onça. Tá? Então é mais ou menos assim, quer dizer, a selvageria fica expressa. Agora, a questão não é só punir, é claro. A questão é que isto levanta o aspecto de como nós estamos na barbárie, como nós precisamos pensar que, né, o caminho para isso, porque isso é ruptura do pacto social nua e crua. Como é que nós refazemos isso? Educando. É uma tentativa, não quer dizer que vão salvar o mundo desse jeito, mas é o caminho. Por quê? Por que é o caminho? Uai, gente, porque foi assim que a vida social começou. É uma coisa que não é assim que a vida social começou. Você quer viver aqui? Então, peraí, então é assim, assim, assim. Né? Então, acho que é por aí. E a outra coisa que me chama a atenção nesses fenômenos, eu até comentei num grupo de estudos, né? Em outros fenômenos, por exemplo, aquele do rapaz da porta do supermercado que os seguranças bateram. Me chama muito a atenção, né, que ficaram olhando, tirando, filmando. Ninguém foi lá para segurar. Ninguém fez nada.
né? Então, como é que as coisas ficam? Quer dizer, do que se trata isso? Aquilo é um espetáculo para você filmar e passar no... Depois fazer, né, passar lá nas redes sociais? Outro dia me passaram um vídeo de uma escola onde, assim, o vídeo passava dizendo, olha o que as crianças estão fazendo, olha o que os jovens estão fazendo, assim, tá, indignado. E o vídeo era o seguinte, era numa sala de aula e uma criança de uns 12 anos, totalmente sem controle, pegou tudo que tinha na mão, começou a tacar em professor, em colega, fez uma barbaridade. Aí, o vídeo assim, tinham vários adultos em volta, crianças, e a criança mandando brasa. E o meu comentário foi o seguinte, escuta, do que se trata isso? Nenhum adulto foi capaz de ir lá e segurar essa criança? Então, eu me pergunto, onde estão os adultos? Porque eu vou identificar o adulto como aquele que, numa hora dessas, né, como adulto, ele vai lá e faz alguma coisa. Se ele tem anos de vida, mas não faz isto, não é adulto. Pode ter muitos anos de vida. Mas se ele fica filmando essa cena, ele não é adulto. Então, é aquilo que a Roberta estava falando anteriormente. Realmente, né, há uma carência de adultos. Não sei se ajudou a pensar, Liliana. Tá bom. Hugo, por favor. Olá, boa noite a todos, boa noite, professora. Boa noite, Hugo. Deixa eu ver como é que eu baixo a minha mão. Baixar a mão. Professora, eu vejo a senhora falar dessa questão de existir muitas vezes pessoas com idade avançada, mas não adultos, né? E de como a educação antecede metodologias ativas, pedagogias e tal, que ela se faz pela palavra, algo que existe, né, dentro dessa dimensão da linguagem que nos constitui. Nesse sentido, eu fico pensando, e eu pergunto para a senhora, então, né, para essa reflexão, o neoliberalismo, dentro desse discurso do empreendedor de si mesmo, né, dentro desse superaquecimento do eu, que é eu para tudo, né? É ele um dos fatores para a produção desses adultos, aliás, dessas pessoas com idade avançada, né? Que estão nas escolas, por exemplo, como eu, que sou professor de escola, né? Que muitas vezes encontro também pessoas com idade até mesmo às vezes a mais que a minha, mas que em certos sentidos na relação, não é, com essa impressão da palavra, né, não tem condições ou não contribui, não tem essa condição de contribuir para aquele sujeito que está em constante transformação, que é o educando, que é o aluno, seja ele na fase assim do que se coloca como criança, né? Embora a senhora ressalta muitas vezes uma coisa que eu acho bacana, muitas vezes é difícil falar de criança, né? A gente fala de sujeito, né? Desse sujeito numa idade da primeira infância, desse sujeito da adolescência, desse sujeito que nos constitui, assim, num certo sentido. Então, eu penso, é o neoliberalismo uma fonte subjetivante dessa questão da que a gente vive hoje em dia? E é isso. Muito bom ouvir a senhora e a todos aí. Obrigado. Bom te ver, Hugo. Estamos aí. Obrigado pela questão. Bom, eu tendo a pensar, né? Eu acho que não é só, né? Eu acho que há uma construção aí que é muito delicada, tem vários elos fazendo essa construção, mas o fator bastante marcante é, sim, esse excesso digamos assim, de acreditar que o né? Eu consigo, eu faço,
Tá? Porque, veja, assim, isso enfatiza o narcisismo. Tá? Bom, aí tem que entrar em outros aspectos. O narcisismo é importante para todos nós, nós precisamos do narcisismo, mas não dá para ficar restrito a ele, né? Então, à medida que, aí falando mais conceitualmente, que o eu ideal, narcísico, essencialmente, não se modifica, não se transforma num ideal de eu, né? Então, o sujeito, porque não tem vir a ser, não tem projeto social, não tem ideal social, né? Ou ele está frágil, tanto o ideal social está frágil, que o número de suicídios na escola do ensino médio é alto e já era alto antes da pandemia. Bom, mas para que mundo eu vou? Né? Onde é que está o ideal aí? Né? Claro que ideal a gente tem que discutir muito, porque o ideal é um horizonte, você nunca chega lá, mas ele te faz trabalhar nesse percurso. Né? Agora, se não tem este projetar-se para fora, você fica retido a si mesmo. Então, não tem. Veja bem, o que acontece? Todos ficam nesse lugar. Todos ficam no mesmo lugar. Tá? Não há passagem para um outro lugar, para as transformações, para a geração seguinte. Né? Eu represento uma geração em relação. Eu represento já a terceira geração em relação a vocês, certo? Possivelmente. Mas eu me penso assim, mas eu poderia me pensar que eu estou junto com vocês fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, eu não consigo ser adulta. Então, sim, eu acho que uma das contingências digamos assim, permanência do sujeito num narcisismo bem idealizado, bem imaginário, todos acabam ficando no mesmo lugar, né? Todos são jovens. Né? Então, bom, como é que eu vou lá pegar o sujeito e dizer para ele que ele não deve fazer isto? Que autoridade eu tenho? Eu tenho uma autoridade se eu me colocar numa geração mais velha assim. Senão, eu não tenho autoridade. Por isso que também aí é discutível a autoridade dos pais. Por quê? Se ele não é adulto, né? Que autoridade ele tem sobre o filho? Né? Para dizer não e para esse não ter sustentação. Acho que é por aí um pouco, não é só, mas acho que sim, tem a ver, sim. Não tem essa diferença de gerações, porque para ter diferença de gerações, tem que ter o mais velho. Quem é que quer ser o mais velho? Quem é que aceita que é o mais velho? Essa que é a questão. Nós temos aqui duas colocações da Lília, que eu vou ler para você. Tá. Maria Luísa, primeiro quero agradecer sua fala, sempre instigante. Concordo que o mundo antes da pandemia não volta e que o caos faz parte do neoliberalismo. Fiquei pensando no discurso social como global neoliberal, como humanos adultos e sujeitos aos seus imperativos, desamparados, instrumentalizados, poderão educar, fazer transmissão simbólica. Em seguida, a que você pensa que se deve a carência de adultos? Seria possível pensar que o desamparo e a falta de garantias de um futuro seja um trabalho até a sobrevivência do planeta, gerando sujeitos instrumentalizados e neuroses de destino, uma das causas da falta de adultos? Caramba, quanta coisa! E agora, por onde eu começo? Lilian, prazer de que você esteja aí também, vamos conversando. Aqui, sei lá, vamos começar pela questão do adulto, continuando um pouco o que eu estava falando com o Hugo, né? Quer dizer, essa questão de permanecer no mesmo lugar e de garantir esse lugar, né, narcísico, de poder, dificulta, dificulta. O fato de que, quando você tem filhos, você já é da geração dos pais. Você é da geração mais velha que os filhos. Né? Tem, sim, uma direção na nossa sociedade, né? Como eu estava falando, a questão do passado é abolida.
Então, para um pai falar que, né, em função daquilo que ele recebeu na sua avó, da sua genealogia, ele poder realmente sustentar isto, né, ele pode até querer sustentar, mas a sociedade não dá muita belota para isso, então não ajuda, né, nessa passagem. E o fato de que o lugar narcísico é um lugar onde fica todo mundo atolado no mesmo lugar, competindo para ser feliz. Então, só dá confusão. Luísa, mas não é uma forma de defesa frente a esse desamparo, né, simbólico, né? É uma saída possível para o sujeito, que a gente está falando de um discurso global. E aí, como é que a gente pensa nessa encruzilhada? Então, eu acho que sim, acho que é a forma possível dele poder se organizar, justamente em função do desamparo. Eu acho que sim, Lilian. Porque, frente ao desamparo, é mais ou menos assim, está valendo a alça que der para eu me segurar. Qualquer alça dá certo, eu vou lá e seguro. E vou segurar de qualquer jeito. Então, agora, por que o desamparo? Porque o desamparo é simbólico. A sociedade vive objetalizada, não simbolizada. Então, eu me defendo onde eu puder. Tá. Então, essa é uma patologia enorme. Agora, é aí que eu estou pensando o seguinte, né? E tem um ranço meu, talvez, muito idealista. Né? Eu comecei trabalhando com educação, né? E não me desgrudei dela até hoje. Então, eu tenho essa coisa que pode ser realmente fruto do meu sintoma e da minha patologia. Ué, você tem que educar. Tem que educar. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, quer dizer, eu estou pensando, tendo a pensar assim no momento. Tá, vamos primeiro oferecer as possibilidades para esse sujeito de outra forma, com outro uso. No trabalho, na vida, na relação com os filhos, e, no mínimo, mostrar que existem outras formas, porque também tem isso, o sujeito está encurralado no desamparo. Encurralado. Ué, porque ele não está vendo outras formas. Vamos tentar, então, mostrar? E tentar mostrar, eu estou concebendo como um trabalho educativo, primariamente. Depois, outras coisas que podem se agregar. Quer dizer, é aquela história. Né? Tinha uma criança que só pintava com cores cinzas. Aí disseram para ela assim, a professora veio assustada e disse, olha, ela só pinta com cinza. Ela deve estar com sérios traumas. Aí alguém, um pouco mais velho, foi lá na classe e viu que no estojinho da criança só havia um lápis cinza. Bom, então não era patologia nenhuma, ele simplesmente não sabia ou não tinha acesso a outras cores. Então, eu acho que a gente tem que recuar um pouco para poder avançar. Então, vamos oferecer, olha, existe isso, existe aqui. Quantas vezes atualmente eu não me vi num trabalho clínico? Eu tive que fazer um trabalho educativo. Funcionou. Depois, o efeito disso, bom, aí sim, aí vamos ver se precisa clínico ou não, ou se tem um jeito de se ajeitar de outra forma. Como gente, né? Acho que a gente está vivendo também num tempo, né? Onde qualquer coisa é patologia, é sintoma, é problema. Peraí, as pessoas são assim, né? As pessoas são esquisitas. Tá? Então, vamos lá, vamos conviver com essa esquisitice e ver se realmente é uma questão. Né? O mundo está muito, eu não sei se dizer não é assim. Vejam, é muito interessante que o mundo está querendo nomeações. O que meu filho tem, já que ele faz isso? O que meu filho tem, já que ele faz aquilo? O seu filho é uma criança de tantos anos que pode fazer essas coisas. Agora, por que será que há uma necessidade de tanta nomeação? Então, eu volto lá. Nomear é simbolizar. Está faltando simbolização ali na própria relação. Então, vamos ajudar a nomear. Nesse sentido é que eu falo que é emergencial educar. Depois vem o resto. Né?
e educar nesse sentido mais fundador, estruturador, né? Da vida com o outro. A vida com o outro tem um monte de vai e vem, um monte de esquisitices, né? Um monte de truques, um monte de coisas, né? Mas acho sim, Lilian, é a forma do sujeito se defender e ele precisa ter acesso às possibilidades de outras coisas. E isso é um trabalho educativo. Oferecer os acessos. É isso. Sim, é que eu estava pensando nesse adulto, nesse lugar, o que ele vai transmitir, né? Aqui ele tem primeiro que assim tem um imperativo de gozo. Muitas vezes a criança está ocupando esse lugar de objeto, de realização e só, né? Eu estou pensando assim nas complicações nessa educação de pais que também já vêm, né, nessa posição desamparada, né? Vão transmitir o quê? E dos próprios educadores. Quantos educadores estão nessa posição? Então, Na verdade, eu estou pensando no amplo, nesse coletivo. Então, mas né? aí eu estou pensando numa utopia. Eu concordo com você na educação. Estamos aqui no bate-bola. Então, mas vamos pensar um pouquinho na utopia do como. A utopia do como, né, seria nós nos juntarmos enquanto os adultos para poder educar o que onde for necessário. Quem é adulto está convocado a fazer isso onde quer que seja. Por exemplo, nas escolas. Vamos juntar todo mundo. Vamos começar por aí. Antes de começar a analisar problema, psicologizar problemas. Não quer dizer que isso não seja necessário de jeito nenhum, mas depois. Só depois. Tá? Então, eu estou falando dessa educação, que, claro que não envolve o fato de alguém ser educado. Ela envolve, mas não só, de jeito nenhum, o fato de alguém ser educador no sentido profissional. Tá bom, mas não é disso que a gente está falando. É isso e mais alguma coisa. Quer dizer, quem é educador? Quem tem o compromisso com a... quem gerou a geração que existe? Então tem que educar. Está com dificuldade, não sabe? Vamos ver quem... Vamos na aldeia, ver quem pode ajudar a aldeia. Ver quem junta com isso. Vamos procurar na aldeia, vamos nos juntar. E não cair nessa de imediato, tá? Não cair de imediato, logo, né? É um problema. Vamos chamar o especialista. Porque aí o especialista, as especializações são a expressão do neoliberalismo. Cada um no seu quadradinho. Então, precisa superar um pouco os muros da especialização no sentido de educar. Nesse sentido, quem ajuda aqui, quem ajuda ali. Sei lá, estamos refletindo, Lilian. Perfeito. Patrícia? Oi. Eu acho que um pouco a Maria Luísa respondeu na fala para a Lilian, mas eu vou formular mesmo assim, que é uma pergunta que está aqui desde o início da leitura da Maria Luísa. Eu estou pensando na clínica, né, dos adolescentes e das crianças que chegam sem os seus respectivos adultos, né? Eu sei que em todos os tempos chegaram crianças sem adultos na clínica, mas acho que nunca tanto, né? E aí a pergunta né, qual passa a ser o nosso papel como psicanalista, né? É muito mais, predominantemente é mais de fazer borda, é mais de dar contorno, é participar dessa estruturação simbólica. O que fica predominante na clínica nessa hora? É uma pergunta que tem me pegado aqui, até por conta dos casos que eu acompanho, né? Bom, claro que aí envolve toda a delicadeza da relação com os pais. Então, o que eu vou falar é bem genérico, tá? Porque cada caso é um caso e os pais estão ali, tal.
Quer dizer, então, de uma maneira, assim, pensando numa categoria, no sentido amplo, tá? Uhum. Bom, eu me lembrei, quando você estava falando, antes de falar disso, das revistas em quadrinho. Desde quando existem as revistas em quadrinho, gente? Bom, vocês me desculpem, eu vou falar do Pato Donald, porque é algo que me diz respeito, tá? As outras acho que eu não conheço tanto. Sempre eu estava na minha casa, era criança, li o Pato Donald, e eu dizia, puxa, mas a minha mãe não deixa eu fazer isso. Assim saí e tal. Bom, agora, retomando o Pato Donald, observem, havia os três sobrinhos, a Margarida, o Pato Donald, mas as revistas em quadrinho, e aí vai, por aí afora, elas não trazem paz. A partir de um certo momento, não tem pai e mãe ali. Um pouco na Mônica já aparece, certo? Mas é raro. Ligando com a questão do Gustavo, veja como o pai está desaparecido. Você está lá, a criança está lá solta. Então, em termos de categoria, eu prefiro sempre chamar os pais e ver como é possível isso junto com o adolescente ou separado. Por quê? Por quê? Ué, porque você não veio do nada, primeiro, querido. Você está aqui, você tem. Tá bom, eu vou falar com seus pais, porque você tem pai e mãe. E como é que eu vou saber de onde você veio, o que aconteceu antes de você nascer? Ué, conversando com você, já começa a fazer uma certa ligação. Quer dizer, você tem pai, você tem mãe. Tá? Mas eu não gosto. Tá bom, você não gosta, eu não vou falar nada que seja, claro, privado seu. Mas eu tenho uma conversa como adulto, como alguém que está trabalhando com você, com o seu pai, com sua mãe, porque você tem pai e mãe, e depois vamos ver o que a gente faz. Quer dizer, eu indicaria de um modo muito amplo, claro que cada caso é um caso, certo? E conversar com os pais no sentido mesmo de restaurar a autoridade de educadores dos seus filhos. Uhum. Essa é a linha. Você tem de educar seu filho. Agora, claro que o efeito depois eu posso vir a tratar, mas você tem direito. Veja bem, tem direito. E não precisa dizer é desse jeito ou é daquele que você vai educar o seu filho. O efeito disto pode ser que, né, bastou. Já tive casos em que aí os pais se ajustaram e começaram a se organizar. Não precisou mais trabalhar e tratar do adolescente. Acabou, resolveu. Teve outros que, bom, mas aí produziu um efeito X. Tá bom. Então, eu não vou dizer para ele como eles vão educar. Eu vou autorizar que eles eduquem e pedir para eles lançarem mão de como foram educados, daquilo que eles podem triar. Tal coisa você achou que foi legal? Não, então tá bom. Então, como é que você pode fazer diferente? Isso sim, que no fundo, isso não é clínica, isso é um trabalho, né, de educação. Uhum. E que, no caso, ocorre desse jeito. Mas a proposta é que isso ocorra num coletivo, que a gente possa fazer isso num coletivo, né, numa escola. Né? Se bem que as escolas elas são hoje bastante... Embora a escola, historicamente, tenha sido feita para educar, né, criação da modernidade, essa escola que nós temos agora tem lá os estatutos dela, da criação, etc., 1791, o primeiro projeto, mas atualmente a escola não educa. E esta é uma revisão necessária, eu acho até que a pandemia propicia, né, para quem se sensibilizar com isso, rever o lugar da escola como instituição de educação e não de instrumentalização, e como já dizia o nosso querido Paulo Freire há muito tempo atrás, a escola domestifica, e é isso que ela vem fazendo, gente. E é isso que ela vem fazendo, essa história de competências, habilidades, etc., e tarará, não tem nada a ver com a educação. Tá? Com o nome de projeto de vida. O que é isso? Projeto de vida é uma das faces dos eixos de trabalho das escolas hoje em dia, principalmente as apostiladas. Aí discute educação financeira. Educação financeira. Nossa, Legal. o nome da educação nunca foi tão manchado. Não é? Tão manchado, né?
do que se falar de educação, é adestramento financeiro, né? Essa história das leis. Então, a escola tem que ser virada de ponta cabeça, porque está na própria lei de diretriz e base, em todos os documentos legais, que a escola deve preparar a criança para o mercado de trabalho, que a escola prepare para o trabalho, entendendo que o trabalho é variado e podendo fazer uma análise de como o sujeito vai se incluir nesse mercado de trabalho, né? É uma coisa. Né? Preparar para o trabalho, sim, é para a vida adulta. É isso. Né? Trabalhar é vida adulta. Agora, que tenha que inserir nesse mercado de trabalho, né? Aí são outros 500. Né? São outros 500. O cara tem que ter a opção de saber que esse mercado de trabalho é assim e saber se ele pode, se ele não pode, se ele quer, se ele não quer, como ele vai se virar. Ok, isso deveria estar nas orientações do ensino médio. Ninguém oferece para os jovens do ensino médio o fato de, olha, tá, o mercado está aí, mas você não precisa. Sabe aquela história da orientação educacional, que todos devem conhecer bem? Dificilmente o orientador educacional, como educador, diz assim, olha, o mercado de trabalho é este, mas você não precisa se inserir neste, você pode ver o que você vai fazer. Não, ele vai já partindo do princípio que é para inserir numa profissão desse mercado. Né? Então, o resultado tem sido, não é que vamos ter bola de cristal, o resultado já está se mostrando catastrófico. E eu volto aos suicídios dos alunos do ensino médio exatamente por isso, porque não se dá a opção deles, né, fazerem outras coisas. Porque a escola atende a expectativa dos pais, que atende a expectativa do sistema, principalmente nas escolas de classe média alta. Né? Então, a educação é uma coisa... Ela é tão velha que passa a ser nova hoje. Sim. Bom, chegamos ao nosso tempo. Claro que essa é uma conversa sempre longa, né? Vocês vão ter oportunidade de ler o texto da Maria Luísa posteriormente. Convido vocês a estarem aqui de novo no nosso próximo evento com a Kelly Brandão, né? No dia 25 de março, tá? E depois o Marcelo Ricardo Pereira, em 29 de abril. Muito, muito, muito obrigada, Maria Luísa, né? Sinto muita falta dos nossos encontros e cafés, né? Aqui por Poços de Caldas, mas vamos ver, as coisas se ajeitam. Vamos ver o que vai acontecer, né? Obrigada a todos, prazer em conhecê-los e até a próxima. E obrigada a vocês por tudo e por essa oportunidade de pensarmos juntos, gente. Vamos continuando aí. Obrigado, Roberta. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achei a saída.